E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá dar início aqui no nosso estudo sobre as normas de formatação de trabalhos da ABNT. Tá? Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a questão das normas propriamente ditas, vou falar sobre os elementos do trabalho, né? Então eu vou, como eu tinha explicado para vocês nos vídeos anteriores, eu vou falar de uma forma geral, mas também vou dizer o que vocês vão ter que colocar, o que vocês não precisam colocar no TCC de vocês. E vou falar um pouco sobre as regras de apresentação. Então, quais são aquilo que você realmente tem que decorar, né? Aquilo que você vai ter que memorizar e lembrar pro resto da sua vida, tá? E nos demais vídeos eu vou falar um pouquinho. Então, no primeiro, depois eu começo a falar sobre capa e contracapa. Então, como é que vocês vão fazer para arrumar a capa e a contracapa, como vocês vão trabalhar com o título de sessão e sumário, como vocês vão inserir as legendas de figuras, tabelas e gerar as listas, como vocês vão fazer a numeração de páginas do jeito correto e como vocês vão trabalhar com citação e referência, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem aqui com relação às normas da BNT é que a gente tem um monte de norma, não é uma só, existem várias normas e cada norma vai dizer como cada elemento do nosso trabalho vai se comportar. E aí um detalhe muito importante, essas normas elas são um norte, um guia para você fazer o seu trabalho, mas não é uma lei, não é obrigatório seguir daquele jeito. Então, cada instituição vai seguir o seu modelo, cada instituição vai ter o seu padrão. Então, num lugar você vai fazer de um jeito, no outro lugar você pode fazer de outra maneira. Tá? Então, aqui eu listei algumas das principais normas. A 14724 é a principal delas, é a que fala sobre a estruturação do trabalho acadêmico, então como é que você vai, os elementos obrigatórios, os não obrigatórios, a questão das regras de apresentação, como é que você vai, o tamanho da fonte, o espaçamento, tá tudo nessa norma aqui, tá? A 10520 fala sobre como você vai trabalhar com citações diretas e indiretas, citação com mais de três linhas, citações longas, no caso, né? Citações, então como que você vai fazer? A 6023, como que você vai trabalhar com a referência do seu trabalho, então aquilo que você citou você vai jogar para as referências, né? A 6024 fala sobre a numeração progressiva, basicamente a numeração progressiva é o que diz lá dos elementos do trabalho, 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, então ele vai dizer como é que você formata. A 6027 fala como que você vai trabalhar com o sumário, como que você vai gerar o sumário, como que esse sumário vai ser formatado. A 6028 fala sobre como que você vai elaborar e formatar um resumo, resenha ou recessões. Tá? Então essas são as principais normas. Se você entrar no site da biblioteca do IFMT, ele vai direcionar vocês para várias dessas normas para que vocês possam consultar. Tá? Então essas são as principais normas ali, beleza? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela inteira e mostrar para vocês esse caminho aqui, né? Então, aqui vocês têm uma... cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui vocês podem ver que você vai encontrar uma estruturação, né? Então, uma informaçãozinha bem básica que eu já coloquei de quais são os elementos de um trabalho e a questão da formatação, né? Então, das regras de apresentação. Então, os elementos, você vai dividir um trabalho sempre em três partes: o pré-textual, ou seja, o que vem antes do seu texto, o textual e o pós-textual, tá? Então, o pós-textual que vem depois. Cada elemento desse vai ter alguns que são obrigatórios, outros que não são obrigatórios, e aí vai vir aquilo que eu falei antes, né? De cada norma vai definir. A norma define o que são esses elementos, mas geralmente cada instituição, dependendo do tipo de trabalho que você vai apresentar, vai definir o que realmente é obrigatório e o que não é. Tá? Aqui então no pré-textual, eu vou listar aqueles que são obrigatórios dentro do trabalho de vocês. Tá? Eu vou marcar aqui como, vamos pegar aqui, amarelo. Então, a capa é um elemento obrigatório. Opa. A contracapa, ou folha de rosto, também é um elemento obrigatório. Aqui. Errata não é, agradecimento não é, resumo é elemento obrigatório.
listas e sumários não é obrigatório no trabalho de vocês, mas reparem que eu coloquei lá naquele roteirinho que eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para inserir um sumário e como vocês fazem para trabalhar com listas, que vocês vão precisar disso para outros tipos de trabalhos. No caso do TCC de vocês, vocês não têm que colocar, mas se vocês forem fazer qualquer outro trabalho, vocês vão precisar. Aqui no textual, todos os 3 elementos são obrigatórios, né? Então já vou marcar os 3 aqui de uma vez. E aqui o único elemento obrigatório é a referência, tá? Então esses aqui são obrigatórios, você vai ter que colocar no seu trabalho, não importa o que você for fazer no seu TCC, a não ser que aconteça alguma mudança até que vocês terminem o TCC de vocês, esses vão ser os elementos chamados obrigatórios dentro do TCC de vocês, tá? E dentro desses elementos aqui, como os demais são opcionais, né? Então, no caso do TCC de vocês, não tem errata, não tem agradecimento, não tem lista, não tem sumário, porque é um modelo de artigo científico, né? Então, por isso que não tem tudo isso. Mas quando você for fazer um trabalho, imagina que eu pedi para que vocês façam um trabalho lá para fazer uma pesquisa sobre a evolução dos computadores. Se for um trabalho, pensa aí, sei lá, com 15 páginas, 20 páginas, o ideal é você, por exemplo, ter um sumário para facilitar a busca das pessoas. Se for um trabalho, vamos dizer que você vai fazer uma pós-graduação e você tem que fazer um TCC tradicional na pós-graduação. Você pode fazer agradecimento, você pode fazer dedicatória, você pode colocar as listas. Então, esses elementos eles não são obrigatórios nesse trabalho de vocês, mas caso vocês façam outro tipo de trabalho mais para frente, eles podem passar a ser obrigatórios ou você vai colocar de forma opcional ali, tá? E aqui embaixo eu coloquei um pouco da formatação em si, então das regras de apresentação. A primeira regra de apresentação a norma da BNT pede para que vocês usem de forma recomendada o papel A4, né? Porque ele já tem as dimensões adequadas para esse tipo de trabalho. Recomenda-se que a gente use apenas a frente da folha, né? O nome bonito para isso é um verso, né? Então a frente da folha é um verso. Por quê? Para na hora de você gerar a impressão, imagina que você vai imprimir esse trabalho, ele fica melhor impresso daquela maneira ali. A cor da fonte que nós vamos utilizar é sempre a cor preta, exceto em casos excepcionais, né? Então imagina que você vai imprimir numa revista que a cor da revista é azul escuro. Aí não dá para você imprimir preta, e você vai ter que optar por outra cor, né? Mas se não, a cor preta. As fontes que nós podemos utilizar. Então aqui a norma da BNT estabelece que a gente possa usar ou Arial ou Times. Um detalhe, tá? A fonte Times New Roman, ela não é muito recomendada para os trabalhos atualmente, porque ela tem uma tipografia que, em alguns casos, é cansativa. Além do que ela tem uma tipografia menor. Então reparem que tanto Arial quanto o Times New Roman estão escritos com o mesmo tamanho, que é o tamanho 12. Mas o Times ele ocupa bem menos espaço, porque as fontes elas ficam mais comprimidas, tá? Hoje em dia, grande parte dos trabalhos e das instituições de ensino pedem para que vocês usem apenas o Arial para fazer isso, tá? Mas você pode escolher qualquer um dos dois. Um detalhe, você optou por Arial, é Arial do começo ao fim. Você optou por Times, é Times do começo ao fim. Do começo ao fim, literalmente. Você vai ter que olhar todo o seu trabalho para ver se está todo mundo com a mesma fonte. O tamanho da fonte é 12, então 12 pontos é o tamanho que nós vamos usar por padrão. Não existe fonte maior do que 12, tá? A gente não coloca título do trabalho com fonte em 14, a gente não põe nada com fonte maior do que 12. A gente vai colocar as exceções menores. Maior nunca, pelo menos não nos trabalhos que a gente faz aqui. Pode ser que, sei lá, o professor Adriano falou que eu posso fazer os títulos com fonte 25. Tudo bem, tá? Porque eu deixei. Mas pela norma da BNT, o tamanho é 12, tá? Algumas exceções. Numeração de página, citações com mais de 4 linhas, notas de rodapé, legendas de figuras e tabelas, nós vamos usar fontes tamanho 10. Repararam que é menor, nunca é maior, tá? As margens que nós vamos utilizar. Então, as margens, elas vão definir como esse nosso trabalho vai ficar espaçado, né? Então, a superior e a esquerda é 2, a inferior e a direita, a superior e a esquerda são 3 centímetros, a inferior e a direita são 2 centímetros. Por que isso, professor? Para
parte de cima pela questão da numeração de página, então na hora que você insere a numeração de página, ela não vai prejudicar o espaçamento que vai ficar ali na margem da folha, então vai ficar fácil para você visualizar. No lado esquerdo, para a questão de encadernamento. Então, caso você encaderne, se a margem for muito pequena, na hora que as pessoas forem folhear o seu trabalho, vai ficar difícil para eles lerem. Então, 3 centímetros é o mais adequado ali, tá? É o mais recomendado, pelo menos, né? Geralmente é assim que nós vamos usar, tá? Professor, e se eu for imprimir frente e verso? Se você for imprimir frente e verso, aí você tem que inverter as margens esquerda e direita. E aí nós vamos ter um trabalho aqui. Qual é o trabalho? Você vai ter que configurar, então na hora que depois que já eu vou abrir nos próximos vídeos mostrar como é que nós vamos trabalhar com a inserção das quebras, né? Então, as páginas ímpares vão ser na frente, as pares no verso, então nós vamos ter que trabalhar com as quebras para deixar certinho isso, tá? O espaçamento entre linhas, o espaço entre uma linha e outra. O padrão é 1,5, né? Não é 1,5 cm, é 1,5, tá? Com as exceções, as mesmas da fonte, onde nós vamos usar espaçamento simples. Aqui tem mais uma exceção no caso do TCC de vocês, tá? Então aqui eu vou colocar o resumo, tá? Então, as mesmas da fonte, mais o resumo, tá? Por quê? Aqui nós vamos colocar com espaçamento simples, espaçamento único. E, por fim, a última regra de apresentação importante aqui é o espaçamento de parágrafo. Então, aquele espaço que nós vamos deixar entre a margem onde eu começo a escrever o parágrafo, que é 1,25 centímetros. Tá? Reparem que, de novo, essas normas existem, elas estão descritas nas normas da BNT, então vou abrir aqui de novo, estão descritas em todas essas normas aqui, mas cada instituição pode adotar o seu padrão. Então, por exemplo, para algumas instituições, o resumo fica com espaçamento 1,5. Tá? Para algumas instituições, o espaçamento de parágrafos é 2 centímetros. Para algumas instituições, no relatório de estágio do ensino médio, por exemplo, a legenda da figura é tamanho 12. Então, reparem que cada instituição, cada regra que vai sendo criada, ela subverte um pouco a norma, mas a norma está ali para dar um norte, dar um guia, beleza? É isso, gente, nesse primeiro vídeo. Não vou deixar ele muito longo. No próximo vídeo eu volto para falar sobre como nós vamos trabalhar com a capa do nosso trabalho, beleza? E é isso, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vão aparecer os links aí para vocês visualizarem os vídeos, né? Verem as playlists. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais.